Olá, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam muito bem. O meu nome é Letícia e sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, o canal dos Vagalumes. E caso você não conheça o meu trabalho na internet, eu produzo conteúdo sobre arte, comunicação, cinema e aqui para o YouTube eu também trago, de uma forma um pouco mais elaborada, algumas resenhas de filmes e séries que eu acho que merecem ser vistos, que merecem ser compartilhados, comentados, enfim. Quero que as pessoas vejam o que eu vejo e se sintam mexidas da mesma forma que eu me senti com essas produções. Bom, eu fiquei umas 2 semaninhas de molho por conta de trabalho fora do YouTube, né? Fora da internet. Então eu não consegui produzir nenhum conteúdo assim robusto aqui pro canal. Então estou aqui eu de volta com uma resenha de um filme que eu achei muito interessante, que eu assisti algumas semaninhas atrás. E eu escolhi esse filme principalmente por conta do mês das mulheres, que é o mês que estamos, o mês de março. O Dia das Mulheres já passou. As coisas na internet acontecem muito rápido, né? O 8 de março já se foi, as pessoas já esqueceram dele. Mas pra mim é uma data muito importante, que representa muitas coisas pra minha vida. E eu escolhi esse filme porque eu acho que esse filme retoma um clássico que eu acho que os clássicos eles existem e eles são clássicos por conta da sua potência artística. Então, esse filme, de certa forma, eu acho que ele retoma isso e ele é um filme interessante. Não é o meu filme preferido da vida, assim, nossa, meu Deus. Mas, como eu disse, eu acho que é um filme interessante, merece ser visto. E de que filme estou falando? Bom, um filme que dá título ao vídeo. Filme antigo, não um filme que se passa no Canadá. Mas antes de falar sobre esse filme, né, eu quero falar do clássico no qual ele se inspira. É por isso que eu falei que ele traz uma história clássica, né? Pra quem não sabe, gente, Antígona era uma tragédia grega, e pra quem não sabe o que é tragédia grega é um gênero literário da antiguidade, um gênero literário dramático, ou seja, Antígona era uma peça de teatro, que foi escrita por um dos maiores escritores que a humanidade já conheceu, que é o Sófocles, e ela é uma peça muito potente que traz como personagem principal a personagem que dá título à peça, né, que é a Antígona, e que ela é uma mulher muito forte, assim, na história, porque ela vai meio que contra tudo e todos, e assim como no filme, e o filme retoma isso, perdão, né, vice-versa, né, o filme retoma isso, essa personagem forte que vai contra tudo e contra todos, e enfim, mas vamos começar do começo. Antes de falar sobre o filme em específico, acho importante falar sobre a peça Antígona, tá, gente? É claro, eu não vou ter tempo aqui pra vocês, nem a proposta, né, dos vídeos resenha, falar de forma muito aprofundada, porque eu precisaria preparar uma aula pra falar o que era a sociedade grega, o que significavam as tragédias gregas, por que as tragédias gregas surgiram na Grécia, o que impulsionou isso, quem que é o Sófocles, onde ele se localiza, enfim, tem várias questões complexas que envolvem isso, mas para uma resenha não é o objetivo do vídeo e eu precisaria de fazer um vídeo mais longo mesmo como uma aula. Mas, para resumir um pouco dessa tragédia grega, né, Antígona, eu entrei aqui no site brasilescola.ol e eles têm um resumo muito bom dessa peça. Bem didático, sem grandes elucubrações, sem grandes academicismos. Aliás, não tem academicismo nesse texto. É um texto bem seco, bem simples. Eu quero ler para vocês os 3 primeiros parágrafos, tá, do site brasilescola.ol, para vocês entenderem do que eu tô falando, porque eu quero fazer uma conexão entre o conflito de Antígona, da peça antiga, com o filme, tá? Porque esse conflito, ele se interconectam. É nisso que o filme e a peça se interconectam, no conflito da história, tá? Acho importante também colocar, antes de ler esses 3 parágrafos, que entender a tragédia grega às vezes pode ser um pouco complexo, né? Se você está vendo esse vídeo, ficou curioso de ler o texto, por que eu falo que é um pouco complexo? Não só pela própria linguagem do texto, mas também por carregar um pensamento que está muito distante da nossa sociedade, do que a gente entende como mundo e como realidade, e também por conter dentro dessas peças toda uma mitologia, todo um mapeamento mitológico que às vezes a gente se perde um pouco, porque a mitologia grega, ela tá num outro lugar, ela
São muitas histórias ao mesmo tempo, que se interconectam, e para nós que não somos assim pesquisadores do assunto, né, nós não somos acadêmicos do assunto, às vezes pode ficar um pouco confuso. Então, eu só tomaria cuidado em relação a isso, ok? Mas, de qualquer forma, são peças que, as tragédias gregas no geral, são muito estudadas, então talvez, se você souber procurar e fazer pesquisa em Google acadêmico, você pode encontrar bons textos e boas análises da peça Antígona, tenho certeza, tanto no português quanto em outros idiomas, porque é um clássico, então muita gente já falou sobre esse texto. Bom, vamos ao brasilescola.com. Ele diz o seguinte, meu computador está aqui, vou ler para vocês. A peça teatral grega Antígona é a continuação dramática de Édipo Rei de Sófocles. Édipo Rei é uma outra peça. Depois da tragédia ocorrida na primeira peça, a desgraça parece ter sido o legado deixado por Édipo a seus 4 filhos, Eteocles, Polinice, Antígona e Ismênia. Com sua partida para o exílio, os filhos lutaram pelo poder e chegaram a um acordo de revezamento no comando a cada ano. No entanto, Eteocles, que foi o primeiro a governar, ao fim do mandato, não quis ceder o lugar do poder ao irmão Polinice, que, revoltado, foi para a cidade vizinha e rival da grande Tebas. Ali, reunindo um exército aliado, Polinice enfrentou o irmão visando o trono de Tebas. O conflito acabou com os dois se matando e então assumiu o poder o tio Creonte, irmão de Jocasta, esposa de Édipo, que também morreu na primeira peça. Tá vendo como essas histórias se interconectam em uma peça numa outra e, enfim, é bem complexo essa rede de acontecimentos das tragédias gregas, por isso que eu disse para tomar cuidado. Usando de seu poder, Creonte estabeleceu que o corpo de Polinice não receberia as honrarias tradicionais dos funerais, pois este tinha lutado contra a pátria. Já o irmão Eteocles, o rei determinou que fossem dadas tais honrarias fúnebres e, além disso, determinou pena de morte a quem desobedecesse às suas ordens. Entretanto, Antígona, irmã dos herdeiros e protagonista da peça, entendeu que esse procedimento do tio Creonte, agora rei, era arbitrário, não respeitando as leis naturais mais antigas ou divinas, que estabeleciam que todo homem devia ter o seu devido sepultamento. Era a crença antiga que os rituais de passagem eram importantes para que a alma não ficasse vagando eternamente sem destino. Com essa preocupação, Antígona preferiu correr o risco da morte para enterrar seu irmão despojado. Ok, então qual que é o conflito da peça? O tio Creonte não quer enterrar o irmão da Antígona, o Polinice, porque, na visão dele, ele lutou contra a pátria, então ele não merece receber um enterro digno. Antígona fica pé da vida, né, como se diz no linguajar popular, e ela fala, não, meu irmão vai sim ser enterrado, e por conta disso, ela vai enfrentar tudo e todos. Qual que é o conflito aqui, gente? A gente tem um grande conflito de 2 ordens. A lei divina, né, porque segundo a tradição da época, era natural que um homem recebesse as honrarias do enterro para que a sua alma não ficasse perdida no mundo e pudesse fazer uma boa passagem, versus a lei do Estado, representada por Creonte, ou seja, a lei dos homens. Aqui, pensando nesses 2 grandes temas, eu acho que tem um subtema que nessa peça não é tão evidente como no filme, porque o primeiro ponto que eu quero falar sobre esse filme é como o filme atualiza a tragédia. É importante pensar nisso, porque o clássico, gente, a história clássica, por que a gente chama um texto de clássico, né? Porque ele consegue perpassar gerações e perpassar sociedades sem que se perca a sua potência estética, a sua potência estético-artística, enfim, né? Aquilo que tem de potente contido numa obra. Então, esse filme ele consegue fazer essa ressignificação para a sociedade contemporânea, para o século XXI, então isso é muito interessante. Voltando à Antígona. A gente tem um subtema que, digamos assim, seria o indivíduo versus o coletivo, o privado versus o público. Por quê? A Antígona tem um entendimento que é voltado para o indivíduo. Se o indivíduo tem direito a enterro, quem é Creonte, que representa o Estado, para dizer que não? Né? E aí, claro, né, aqui a gente não está pensando direito individual, indivíduo, porque isso, na história do pensamento ocidental, entendimento de indivíduo, entendimento de uma sociedade que se volta para o indivíduo, digamos assim, ela acontece depois, né? Isso depois da Idade Moderna, digamos assim. Mas, de certa forma, isso está dado na peça, né? Que isso vem com uma carga da lei divina, né? Enfim.
O que o filme faz? O filme pega exatamente esse conflito, né? De uma menina que é Antígona, né? Ela é uma adolescente ali na sua... Né? Agora eu já tô falando do filme. Uma adolescente ali florescendo, na flor da idade, né? Mocinha novinha. O que acontece? Ela acredita que o irmão merece justiça. Só que o entendimento de justiça dela e o fato dela ir em prol da sua família entra em conflito com o sistema de justiça falho e problemático que é o sistema de justiça canadense. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o filme em si, né? Então, Antígona é essa adolescente que vê o seu irmão ser assassinado pela polícia e o outro ser levado preso, né? Um dos seus irmãos, que é o Eteocle, ele é morto, perdão, tava elucubrando aqui, ele é morto porque o Polinice, que é o outro irmão, ele é um traficante, digamos assim, de pequeno porte. Então, quando a polícia vai abordar o Polinice, que é o traficante, ele acaba matando o outro cara, né? O outro rapaz, que é o Eteocle. E a Antígona vê tudo, enfim, você tem um zum ali que acontece. E ela fica revoltada, enfim, aí todo o conflito da história começa a se desenrolar. Falando sobre essa atualização, né? Atualização que o filme faz em relação à sociedade contemporânea. Acho que tem várias coisas interessantes. Primeiro aqui, que aqui já não se fala em lei divina, né? Aqui já não se fala em direitos naturais de enterro. Aqui não tá se falando de enterro de ninguém também, não tem muito isso, assim. É mais essa questão mesmo do que eu quero justiça para os meus irmãos, né? É isso que essa Antígona contemporânea demanda, né? Eu acho que tem uma questão muito, muito clara do Estado, do que é o Estado contemporâneo e a forma como ele incide na vida das pessoas, a forma como ele age na vida das pessoas. E no filme Antígona, a Antígona ela não é filha de canadenses, então tem esse que a mais que é muito importante para a história, porque aí você tem toda a questão do que é ser imigrante, de imigração, refugiado, o fato dela não ser etnicamente reconhecida como uma canadense, etc, etc. Então tudo isso, todo esse racismo étnico do fato dela não ser nascida no Canadá, digamos assim, né, dela ter vindo para o Canadá depois de já ter nascido, né, de não ter uma descendência direta de canadenses, isso também interfere. Então você tem toda uma discussão, gente, da questão da imigração, da questão dos refugiados, que é uma questão extremamente contemporânea, né? Não que não existissem imigrações antigamente ou na antiguidade, claro que existia, mas assim, o contemporâneo tem um entendimento específico sobre isso, e isso incide no entendimento de justiça, isso incide na justiça canadense. E eu acho muito interessante esse filme se passar no Canadá, porque assim, o Canadá não é um país declaradamente preconceituoso, é um país que se coloca num outro lugar no espectro político internacional, assim, o modo como ele se vende para o mundo é diferente, por exemplo, dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos a gente sabe que existe o preconceito contra o imigrante, a gente sabe, por exemplo, nós latinos, tem aquele estereótipo do latino e tudo mais. Agora o Canadá, a gente fica meio assim, porque a gente não sabe muito o que acontece naquele país, porque, né, ele se vende de outra forma, ele se vende como um país mais aberto. Só que a gente vê uma outra cara do Canadá sendo retratada nesse filme, que eu achei muito interessante, né. E essa moça, né, ela vai enfrentar tudo e todos durante o filme inteiro para conseguir a tal da justiça. Então eu acho que isso também é uma reflexão importante do filme, né? O que é justiça, o que poderia ter sido feito, o que poderia ter sido feito de forma diferente. Eu acho que uma discussão também que é posta aqui, a própria questão da polícia, que também é algo muito contemporâneo, digamos assim, né? Falar sobre a polícia, o que é o policiamento, o que a polícia representa, a quem ela serve, etc, etc. Então você tem essa questão da polícia muito bem posta ali também. E, gente, eu queria falar sobre uma coisa, dois aspectos desse filme que me chamaram a atenção. As cores.
Você tem um uso do vermelho e do branco que são muito fortes nessa história. E eu tenho duas leituras dessa escolha de cores, né? Primeira questão do vermelho em si, né? O vermelho, ele é um tipo de cor que quando você usa na imagem, ele aparece demais. Se tá em relação a branco ainda, aparece mais ainda. Então é uma cor muito forte, que chama muita atenção, e esse vermelho, ele tá sempre relacionado ao Antígona. E eu acho que ele ganha diversas camadas de entendimento e de interpretação. O vermelho e o branco juntos, vamos lembrar que a própria bandeira canadense ela é vermelha e branca. Então eu achei curiosa essa escolha de você colocar o vermelho e branco no filme, em relação, sendo que a bandeira canadense é vermelha e branca. Então, não sei, parecia que o Estado canadense, o país Canadá, estava sempre presente nas cenas através da representação das cores. Eu acho que pode ser uma leitura interessante sobre o sentido que a cor vermelha e branca tem no filme. E o vermelho em si, esse vermelho do impulso, da paixão, da resistência, da revolta, do sangue, dos mortos, dos injustiçados. Eu acho que tem várias, como eu disse, vários sentidos criados para esse vermelho. E um outro fato curioso que eu acho que esse filme traz também é o aspecto da juventude e o modo como a juventude lida, porque assim, claro, né, durante o enredo do filme, as pessoas ficam sabendo que ela vai presa, etc. Digamos que o caso ganha os jornais, né? E aí você tem uma juventude que se agita em prol da Antígona, né? Eu fico me perguntando se na vida real a juventude canadense seria tão ativa em prol dessa moça. Não sei se todo mundo ia ter tanta agitação. Essa é uma crítica que eu faço um pouco ao filme, assim. Não sei se teria tanta agitação. Não sei se teria gente que fosse contra também, porque basicamente ele mostra ali no filme uma juventude que é basicamente a favor da Antígona, que vai a favor dela. Então não sei se até que ponto todos esses jovens iriam mesmo a favor da Antígona, ou se eles não iriam a favor dela, sabe? Ou se ficasse meio a meio, né? Acho que também tem um aspecto interessante da nossa sociedade, é que digamos assim, um debate que é muito importante ser feito, ele se resume na imagem de uma mulher, que é a própria Antígona. Então tem essa questão de individualizar pautas, individualizar debates, que são debates sociais, são debates coletivos, né? Falar sobre o Estado e falar sobre a ação da polícia são debates que envolvem toda a coletividade. E enfrentar o Estado, muitas vezes, né, em situações injustas, também não é uma coisa que né, pode ser colocada numa cara X ou Y, é algo que envolve todos, né? Então essa individualização, talvez, da luta ser mostrada de certa forma no filme. E enfim, eu achei interessante que o filme ele também traz um aspecto do crescimento da Antígona, assim, né, da vida dela de adolescente e tudo mais. Ela tem um caso lá com um rapaz na história, que isso também influencia, né, o enredo. Mas não fica assim, não fica um filme isso não é importante, assim, no sentido de vamos falar sobre os casinhos amorosos antigos. Não, isso não é colocado tanto como discursividade dentro do filme, mas é uma camada do filme, porque ela é uma moça crescendo, e enfim. Achei muito interessante que tem acho que tem dois momentos do filme, se não me engano, que eles mostram a reação da internet em relação ao caso dela. Então trazer esse aspecto das redes sociais e como as redes sociais lidam com as notícias que chegam pra gente, é mostrado vários memes. E isso também é algo muito contemporâneo mesmo, assim. Acho que, sei lá, 5, 6 anos atrás, a gente não tinha essa coisa dos memes, né? Isso é algo muito recente na história, né? Enfim, como produção de um tipo de linguagem da internet. E isso é mostrado no filme. Eu achei também uma coisa muito, muito interessante, assim, deles terem colocado, né? Como é que a internet reage com isso, e uns ficam a favor, uns ficam contra, aí faz meme, não faz meme, e enfim. Bom, gente, eu acho que eu vou parar por aqui. Espero que vocês tenham gostado da minha resenha. Espero que tenha feito sentido pra vocês. Se vocês já assistiram esse filme, me conta nos comentários o que vocês acharam do filme. Se você não assistiu, se eu te deixei curioso, também comenta, ou sei lá, dá um like, compartilha o vídeo, e a gente se vê numa próxima resenha. Beijo, bye!